O que fazer no momento que não tem o que fazer? O que fazer em um momento que a gente não tem o que fazer? Você já se sentiu assim em alguns momentos? Chegou numa situação, você parou naquele e fala assim: o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer. E foi justamente essa mensagem que Deus me deu. Mas antes eu queria começar a leitura como texto base, no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Eu quero começar dizendo para você sobre o versículo 8 e 9, porque às vezes, meu irmão e minha irmã, nós sentimos o desejo de ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir. No momento que a gente está triste, o certo é alguém nos repreender e falar assim: você sabe por que a sua vida está desse jeito? Você sabe por que isso está acontecendo? É que porque você precisa fazer isso, você não está fazendo. Mas às vezes a gente não quer esse confronto. A gente já está tão mal naquilo que está vivendo, que se alguém falar alguma coisa é perigoso a gente pegar um fio de cabelo e se enforcar no pé de cebolinha. O desespero, a situação nos trava, nos impede de ouvir um conselho quando ele vem da parte de Deus. E às vezes queremos ouvir só coisas que nos agradam. E aí Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos traz alguma orientação. Deixa eu ir para Gálatas aqui, capítulo 1, versículo 8. Olha o que está escrito aí. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Aí você fala assim: pastor, se um anjo vindo do céu pregar uma palavra para mim que não esteja na Bíblia, é anátema? Mas pastor, deixa eu entender o que é anátema. Anátema é reprovação. Eu devo reprovar uma outra palavra, um outro evangelho que não esteja escrito nesse. A palavra de Deus, uma tradução ainda para a palavra anátema, significa maldição. Quando eu recebo uma palavra que não veio de Deus, que não está relacionada aqui, mesmo que seja um anjo me dizendo, é maldição. Porque, meu irmão, às vezes nós queremos ir a algum lugar que o ambiente seja de festa, para ver se nos anima, para ver se muda o nosso interior. E nós não devemos aceitar outra palavra senão aquela que já está escrito aqui. Quando você ouvir uma palavra ministrada e a pessoa não deu o endereço bíblico, fique atento, tome cuidado, porque pode ser anátema, pode ser para maldição. Eu deveria rejeitar, eu deveria reprovar, mas é gostoso. O que é um doce escondido para quem tem um diabetes avançada? Ninguém está vendo. O que é um cigarrinho escondido de todo mundo? Ninguém está vendo. Mas o Deus, o Senhor do Senhor, vê. E aí quando eu chego para Deus, Deus me ajuda, Ele vai falar assim: não posso, o seu pecado faz impedimento, faz separação entre eu e você. A palavra dessa noite não é uma palavra doce, mas se você pegar ela e colocar no seu coração, vai te evitar e vai te dar muitas conquistas. Porque você como pai, hoje, se você tivesse que escolher uma professora ou um professor para o seu filho, você ia escolher alguém que fosse rígido.
Ou você ia escolher uma professora ou um professor que fosse bagunceiro, que fosse zoeira? É isso. Por que nós escolhemos um Deus, então, que de repente não é o Deus que opera todas as coisas, que é sério, é sim, sim, não, não? Porque o nosso Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno, a palavra de Deus nos diz. Então eu devo tomar muito cuidado com aquilo que eu estou aceitando. Pode ser bom no primeiro momento, mas pode ter uma consequência, um futuro ruim. Amigo não é aquele que concorda com tudo que você apresenta a ele. Amigo debate, amigo conversa, amigo discute o assunto. Discute o assunto no casamento. O casamento vira e mexe. Eu não sei o seu, mas em casa nós conversamos. Nós discutimos o nosso relacionamento, a chamada DR. E tem lugar para DR, e tem volume para DR. Porque alguns casais, para discutir o seu relacionamento, a sua DR, sai na porta da cozinha e fala: é isso mesmo! Grita para o vizinho. Aí depois fica tudo, o vizinho dentro de casa. Aí quando sai na rua no outro dia, os dois se acertaram, resolveram a DR. Sai na rua, ai meu amor. Os caras, isso é crente, gente. Essa igreja, pergunta o endereço que eu não vou. Você está entendendo, meu irmão, que nós temos problemas no nosso casamento, nossa casa, nossa família, mas tem forma de se resolver. E não é gritando aos quatro ventos que a solução vem. Aqui na igreja, um tempo desse, a minha esposa está na nave hoje, eu tenho que me conter. Senão quem apanha sou eu. Aqui na igreja teve uma época que eu e a Silvana estava num cantinho. E nós estava assim. Aí passou uma pessoa perto de mim e falou: que love, hein? Eu falei: que love, você não sabe o que está pegando aqui. É DR, filho. É DR com letra maiúscula e garrafal. Sabe aquela bem pintada de preto? É essa aí. Relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Muitas vezes a gente tem um relacionamento com Deus, mas no momento que tem um problema, eu vou largar essa igreja. Eu vou largar. Aí chega no outro dia, está lá na igreja, salabassurianda, labás, aleluia. Ai, o cara falou: que crente. Testemunho. Testemunho. E não testemunho. Tem muita gente que está dando testemunho a Deus. Está deixando Deus triste. Muitos têm buscado o milagre de Deus, mas fora da palavra do Senhor. E com isso, em vez de ter sido abençoado, tem sido amaldiçoado. Tem dado brecha para o inimigo entrar e reinar na sua vida, na sua casa e na sua família. Todos nós temos problemas. Nós vamos falar sobre 3 tópicos de pessoas que tiveram um problema e como eles fizeram para resolver esse problema. Porque a Bíblia tem que servir de exemplo para nós. A Bíblia é imutável, ela não muda. Então ela serve como de exemplo. Há uma busca de milagres sem esforços. Irmãos, muitas pessoas estão buscando milagre, estão buscando bênçãos para a sua vida, mas não quer esforço e não quer compromisso. As empresas, elas demitem, mandam embora funcionário que não tem compromisso e funcionário que não se esforça. Elas demitem, porque tem pessoas, tem fila aí fora para ocupar o trabalho que de repente eu e você estão ocupando. E para ganhar metade do que você está ganhando, porque está desempregado. Nós devemos, como cristão, dar testemunho disso. Se a pessoa me obriga a andar 1 quilômetro, ande 2. Se a pessoa me obriga a dar o paletó, dê também a capa, a roupa de baixo. Faça para surpreender. Os crentes de hoje estão dando mau testemunho.
não estão dando bom testemunho. Eu tenho muitos pastores amigos em Bauru, e está acontecendo agora, não acontecia, mas está acontecendo desemprego dentro das igrejas. Aqui na igreja um dia eu perguntei, levante a mão quem está desempregado. 2 ou 3 mãos levantaram. Hoje, será que é 2 ou 3 mãos que se levanta? Está faltando testemunho. Deus não pode honrar aquele que não tem compromisso, aquele que não se esforça. E a culpa é de Deus? Não. Deus só faz o impossível. O possível é eu e você que tem que fazer. O possível é eu. E tem muita gente esperando Deus fazer o possível, sendo que cabe a mim. Irmãos, muitas pessoas pedem bênçãos a Deus. Deus me abençoe no meu trabalho, me dá um trabalho, Senhor. Eu quero um emprego assim que o pessoal tenha que olhar para cima para falar comigo. Deus coloca lá. Deus pode dar esse emprego, mas a permanência com essa bênção, para permanecer essa bênção na nossa vida, não depende mais de Deus, depende da gente. Deus dá a bênção e a gente relaxadamente perde a bênção que Deus nos deu. Isso começou a acontecer dentro das igrejas. Pessoas que têm pedido a bênção de Deus, Deus tem dado a bênção, mas depois não consegue manter a bênção porque tem tratado relaxadamente a obra de Deus, o relacionamento com Deus tem caído. E o primeiro ponto que eu quero falar para você no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29, fala de um homem que tinha um problema aqui. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34. Olha o que está escrito aí, acompanhe comigo. Capítulo 20 de Mateus, versículo 29 até o 34. Olha o que está escrito aí, acompanhe comigo. Saindo Jesus de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão o repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que queres que eu te faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Foram seguindo. Esses 2 cegos, em outra passagem fala que é um. Vou falar dessa passagem. Esses 2 cegos estavam à beira de um caminho. Eles tinham um problema. Qual era o problema deles? Era a cegueira. Naquela época não tinha médico para isso. Eles tinham um problema, era a cegueira. E para resolver o problema deles, eles precisaram gritar. Mas gritaram pelo nome daquele que poderia curá-lo. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Muitas das vezes, nós gritamos para o vizinho: é isso mesmo! Ao invés de gritar para Jesus. Ele tinha um problema, e o problema ele buscou a solução a gritos, mas a Jesus. A quem nós temos gritado? A quem nós temos procurado? A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, eles faz presente. Então Jesus está passeando nesse lugar. Você vai gritar para quem? Quem é que vai ouvir o teu grito? E olha, e vai aparecer pessoas contrárias que vai falar assim: cala a boca, não está vendo que está atrapalhando o mestre? Fala baixo. Mas quem sabe o que quer, não aceita qualquer coisa. Quem sabe aonde quer ir, não para em qualquer lugar. Ele começou a gritar, e por mais que alguém tentasse o calar, ele não parou.
E o que aconteceu no final da história? Os gritos dele, ou deles, trouxeram solução para os seus problemas, quando gritaram o nome, Jesus, filho de Davi. Trouxeram problema? Não, trouxe solução. Problema trouxe, que as pessoas se levantaram contra. Vamos analisar de um outro ângulo agora. Jesus estava passando naquele lugar, e eles sabiam que Jesus estava ali, mas não tivesse gritado, se eles não tivessem de maneira nenhuma buscado chamar a atenção de Jesus, o que ia acontecer com eles? Se eles não tivessem gritado, ou se tivesse parado de gritar, quando alguém falou para ele, para de gritar, rapaz, você está doido, para de gritar. Como iria ficar a vida deles? Do mesmo jeito. A vida deles não ia mudar. A vida deles poderia estar cego até hoje, se assim pudesse dizer. Mas por causa de suas atitudes pessoais, fez com que a história daquele que gritava mudasse. E aquilo que aconteceu com eles serviu de testemunho para os outros. Aquilo que vai acontecer com você vai ser testemunho na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Eles buscaram no Senhor a solução, e a gritos. Mas pastor, eu não sou pessoa de gritar. Pois bem, tem um personagem para você. Abra no livro de Mateus 9:18 agora. Mateus, voltando agora no mesmo livro, capítulo 9, versículo 18. Olha o que está escrito aí. Isso é para você que não, de repente não grita. Ah, pastor, eu não quero gritar, eu não sou pessoa de gritar. Pois bem, tem um exemplo para você que gosta de agir em silêncio. Enquanto estas coisas lhes dizia, versículo 9. Isso mesmo. Enquanto as coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e ele viverá. E Jesus, levantando-o, seguia, ele também e os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos, quantos anos? 12 anos, padecendo de uma hemorragia, de um sangramento, veio por trás dele e lhe tocou na sua roupa, nas suas vestes, na orla, na ponta de suas vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E naquele instante, a mulher ficou curada. Irmãos, a solução dessa mulher, ela vivia num lugar separado. Mulher com fluxo de sangue. Imagina um sangramento naquela regra da mulher, uma menstruação que não parava. Então ela estava com essa menstruação, com esse sangramento há 12 anos. E naquela época, uma mulher, na sua época de menstruação, ela era colocada para fora da cidade, porque ela era tratada como uma mulher imunda. Então ela estava longe de sua casa, longe de sua família, longe de seus filhos, longe de tudo. Ela foi colocada para fora de sua casa. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali, como Jesus está presente nesse lugar e está passando aqui. Ela ficou sabendo, e ela colocou: eu vou lá. Eu não posso fazer barulho, porque senão as pessoas vão perceber que sou eu, e eles vão me matar a pedrada. Então ela foi, aquela multidão seguindo ela foi para o meio, espremendo, correndo, batendo. Olha o esforço de uma mulher há 12 anos sangrando. Ela não deveria estar com aquela saúde, mas estava ali talvez cambaleando, de fraca. Mas ela foi atrás de Jesus e ela tocou, sem nenhum barulho, sem nenhum gesto,
no seu coração ela disse: se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela foi e tocou. E Jesus de repente se voltou: quem foi que me tocou? Irmão, o diferente é que tinha gente batendo ombro com ombro, trombando com Jesus toda hora. A igreja de Jesus era pastor, a igreja estava cheia de pessoas trombando com Jesus, mas não acontecia nada com essas pessoas. Por que não acontecia nada com essas pessoas? Porque dentro dela não tinha o desejo que precisaria ter para que aquilo que ela estava precisando mudasse a situação. Isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a igreja está cheia, você está numa igreja que tem 4, 5, 10 mil pessoas. Eu estive num congresso em Fortaleza, tinha quase 11 mil pessoas. 11 mil pessoas dentro de um pavilhão. E no meio dessa multidão, somente uma mulher que em silêncio, com a sua fé, tocou a roupa de Jesus. Jesus está passando aqui, de repente você vai tocar Ele. E o milagre vai chegar na tua vida. Eu não sei o que é, não é fluxo de sangue, não é cegueira, mas eu tenho certeza que há uma necessidade na tua vida. E o Senhor do milagre está nesse lugar. Eu fico imaginando, se também essa mulher não tivesse ido atrás de Jesus. Porque a outra parte, ela não ir atrás de Jesus. O que iria acontecer com essa mulher se ela não fosse atrás de Jesus? Ela iria continuar na mesma vida, na mesma situação, não ia mudar nada. Como os cegos, se ele não gritasse, a vida dele não ia mudar nada. Se ele não fizesse, Jesus estava ali, Jesus estava passando ali, naquela região, naquela estrada, no caso, e o cego sentado na beira do caminho, a mulher lá no meio do mato, falando assim: vai passar lá, porque ele estava lá longe. Eu vou até lá. Iniciativa, desejo, fé. Se essas duas pessoas que citei não fizessem nada, a vida dela não ia mudar. Será que a gente não está precisando fazer alguma coisa para que a nossa vida mude? É a pergunta. Eu não sei as suas necessidades, eu não sei do que você está precisando, mas será que você tem feito algo a mais? Será que nós temos feito algo a mais para conseguir aquilo que queremos? Ou estamos esperando chover a bênção? Irmão, não vai chover. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Ele veio, andou nessa terra, deixou alguém para pregar a palavra, morreu, ressuscitou e foi levado ao céu. Não vai acontecer nada a mais do que está escrito aqui, meu irmão. Ah, mas eu vou naquela igreja porque lá... Anátema, cuidado. Anátema pode ser bom para a carne, mas para o espírito pode matar. A droga é boa para a carne, mas mata. Aquilo que não é a vontade de Deus nos separa de Deus. Aquilo que não é a vontade do Senhor nos coloca distante dEle. Por mais que seja gostoso, não é bom. Sorvete é bom? Come só sorvete. Ah, pastor, você não conhece a coxinha da vizinha lá que ela vende lá. Come só coxinha. Você vai ver onde a saúde vai parar. Come só fritura. Ah, eu gosto de alface. Come só alface. Daqui uns dias você não vai parar de pé, mas você vai mandrovar. Precisamos de nutrientes, variedades. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse é variedade. São 66 livros. Variedades. Que vai trazer nutriente. Eu não posso ler. Ah, eu gosto de ler Jó e me identifico tanto com Jó, com o sofrimento de Jó. Ei, se você se identifica com o sofrimento de Jó, leia o final, capítulo 42 de Jó. Teve vitória na vida de Jó. A vida não é só de sofrimento, não. O deserto é lugar de passagem. Deus tem uma terra prometida. Deus tem algo prometido para você. Não aceita o deserto. Você não é beduíno para viver no deserto. Você não é camelo. Você é filho do Deus vivo, o Altíssimo, Senhor dos Senhores, que tem uma casa para mim e para você preparada no céu.
Mas tem algumas pessoas que vão falar assim: agora eu pego o pastor. E se eu estiver doente, pastor, não conseguir andar, não conseguir gritar, não conseguir... vamos para uma passagem então? Vamos saciar? João capítulo 5, versículo 2. Livro de João, capítulo 5, versículo número 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, João 5,2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? 38. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, tinha um cego lá que gritou. Tinha uma mulher de fluxo de sangue que enfrentou e foi quietinha. E tem outro aqui que não tem as suas condições de ir até Jesus, mas Jesus foi até ele. Quando a gente está fraco, quando a gente de fato está fraco. Porque às vezes a gente se faz de contadinho. Ai, como eu sofro demais. Você não sabe, irmã, irmão, a vida que eu levo. Aí o grito vem lá dentro: mãe, 2 bifes e um só, menino. Então, põe para fora, tenta convencer as pessoas de uma vida que não vive. Outros vivem uma vida miserável, e o meu pai dizia assim: tem uns que comem aqui cambuquira, que é talo de abóbora, aquelas pontas de abóbora, chama cambuquira. Tem uns que comem cambuquira e rota peru. Quer viver uma vida, mostrar aquilo que não é. E outros, tem um empresário em Bauru que ele entrou numa concessionária de carro, não posso dizer o nome, que eu não estou recebendo nada, se ele me pagasse eu falaria. Entrou numa concessionária e as pessoas riram dele. Ele comprou um carro zerado à vista. Irmãos, tem pessoas que têm tanto e não precisa mostrar, mas aquele que não tem, às vezes, quando recebe o negocinho já sobe. Ontem eu tinha 10 reais, hoje não, hoje sou outra pessoa. Recebi R$1.000 do fundo inativo. Não fala comigo, hein? Por favor, entra na fila aí, depois te atendo. Tenho R$1.000. Dá uma volta no shopping, volta com as moedinhas assim, ó. Cadê o? Seja você mesmo. Deus não pode operar na vida de pessoas que vivem falsamente. Deus não vai operar na vida de quem é falso, de quem vive de aparência, de quem vive a vida que não está vivendo. Meu irmão, você não precisa contar a sua vida dura para ninguém, não. Você não precisa sair falando: ai, porque em casa eu estou comendo pé de frango. A outra vai falar assim: é claro, é bom, tem cartilagem. Então come pé de frango, mas eu não posso, não preciso, eu tomo uma cápsula.
Irmãos, eu tenho que viver a nossa vida, mas não precisa sair falando para todo mundo a vida que você vive. Deus não opera na vida de pessoas falsas. Quer ver uma coisa? Jesus um dia perguntou para os discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Pedro falou assim: você é o mestre, enviado de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, essa palavra não veio de outro lugar senão do céu. Então Pedro foi usado por Deus com a sua boca. Mas daqui a pouco Jesus falou assim: nós vamos para Jerusalém, porque lá eu preciso me entregar. Ele ia ser morto. Pedro olhou para ele e falou assim: não vá a Jerusalém. Jesus olhou para ele: eu te repreendo, Satanás. Uma hora era Deus que estava falando naquela boca, outra hora era Satanás que estava naquela boca. Quem está falando na minha boca e na sua boca todos os dias? A quem eu e você temos emprestado a nossa boca? Aquilo que eu falo tem a palavra de Deus? Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Eu gosto de assistir pregação, eu tenho um monte. Mas a partir do momento que uma palavra numa pregação não for retratada da forma que precisa, a palavra, a pregação tem que nos aproximar de Deus e não nos distanciar de Deus. Palavra que nos distancia de Deus não é de Deus, é do homem, é carnudo. Palavras que não estão na Bíblia não é de Deus. Eu posso usar exemplos em cima da palavra de Deus. O que eu estou falando para você, eu estou lendo na Bíblia. Aquele homem, ele não podia ir até Jesus, Jesus foi até ele. Então quando você não puder ir à igreja, pode ter certeza, Jesus vai visitar a sua casa. Mas quando você tiver saúde para ir à igreja e não vier por causa do farsão, não for à igreja por causa do fanático, por causa daquele povo de Corinto que precisa converter, que às vezes tem um jogo nesse horário, povo que precisa converter, o de Coríntios, nada pode nos separar do amor de Deus. E tem gente não está vindo à igreja e fala assim: Deus vai me visitar em casa. Você não está doente. Eu sou contra. Eu permito, mas não quer dizer que é minha vontade. Pessoas que por motivo qualquer não vêm na ceia, depois alguém cata um potinho: eu vou levar para ela na ceia. Tinha perna, estava com saúde para vir e não veio. Deus sabe, eu não posso fazer nada. Quer levar, meu irmão? Está no seu coração, leva. Se Deus vai operar ou não vai. Mas se na minha casa a minha esposa não vir, o meu filho não vir, e eu sei que eles não vieram porque ficou assistindo um programa, ficou fazendo isso, e tinha saúde para vir, não levo nada. Porque a pessoa tem que ter o desejo dentro dela de chegar perto de Deus. E para chegar perto de Deus você tem que chegar sozinho. E tem gente que está precisando ser empurrado. Quem foi empurrado para fora do céu foi o diabo. Nós devemos aceitar Jesus porque Ele é Senhor e não por imposição goela abaixo. Eu tenho que vir à igreja porque eu amo o Senhor e depois amo conviver com o corpo de Cristo, que são as outras pessoas. Eu sei que a palavra está difícil de fazer. Eu tenho um amigo que ele comeu tanto, com a barriga dessa tamanho, ele falou: está difícil de digerir o que eu comi. Era uma época de Natal, ele comeu com pernil de porco, um de vaca, 2 costeletas, e depois: vou jogar bola, não posso, estou digerindo o que eu comi. Irmão, eu sei que a palavra está duro fazer a digestão, mas é verdade, meu irmão. A gente tem gritado a quem não precisa gritar. A gente tem ido tocar onde não precisa ser tocado. A gente tem esperado Deus em casa, mas com saúde para ir na casa dele. Irmãos, é um conselho que eu te dou. Sabe por quê? Sabe a diferença de opinião e conselho? Opinião é quando eu não se envolvo com você. Vou te dar um conselho, e se você fizer, problema seu. Esse é meu conselho. Essa é minha opinião, eu não vou me envolver. Eu estou te falando, mas você faz o que você quiser. Conselho é a mãe. A mãe, quando fala para o filho assim: filho, não faz isso.
Se o filho for preso, sabe onde ela vai? Visitar o filho na cadeia. Aquele que deu só opinião, eu falei para ele não ir, mas ele foi. Deus está nos dando essa noite um conselho. Você tem gritado para quem não precisa ouvir os seus gritos. Deus não se agrada disso. Deus quer que nós venhamos gritar para Ele e não com Ele. Às vezes a gente gritar para Deus, a gente está gritando com pessoas. Nós não precisamos gritar para pessoas, nós precisamos gritar por Deus. Senhor, oh Deus, me ajuda! Quando você está andando de noite, os maridos levantam de noite para ir no banheiro não acordar a esposa, aí aquele armário enorme passa com o seu canto e o dedinho encontra. Suri anda lá, suri creios, aleluia. Será que é assim? Se bate o dedinho, a mulher acorda. O que foi, amor? O que foi? O que foi? Eu não queria te acordar. Sai aquelas palavras, cobra, lagarto. Se aqui na gravação vai ter que colocar um monte de bichinho lá. Vamos fazer com cuidado as coisas. Por que eu estou querendo dizer? Quando a gente faz as coisas no escuro, a gente pode se machucar. Deus chamou o dia de luz e a noite de trevas. Tem muitos de nós que estão agindo nas trevas, escondido das coisas. Deus nessa noite, Ele trouxe para eu te dizer, grite pelo Senhor. Se você não quer gritar, não pode gritar, vai até o Senhor. Se você não pode ir até o Senhor, porque você não tem condições físicas para isso, fala, Senhor, vem até mim, Ele vai até você. Mas quem vai nos dar solução é o Senhor. Eu fico imaginando se Jesus não tivesse ido, ou se esse homem último, no tanque de Betesda, depois de quantos anos? 38 anos, se ele tivesse desistido no 37, 11 meses e 29 dias, você acha que ele tinha recebido a bênção? Se ele tivesse desistido? Não. Só que muitos de nós às vezes desistimos. Você já pensou em desistir do seu casamento? Você já pensou em desistir do seu trabalho? Você já pensou em dar cabo na sua vida? Você que está aqui à noite, você já pensou em se matar? Eu quero dizer para você que a lei nossa não permite que você se mate. Um dia eu sempre tive em delegacia, fóruns, por causa do banco. Um dia eu fui numa delegacia por causa de uma situação, e chegou um rapaz lá. Ele estava sendo processado pelo Estado porque ele tentou se matar. Falei, doutor, falando para o delegado, ele está sendo processado sim, mas por quê? É que ele amarrou uma corda para se enforcar num galho muito fraco, o galho quebrou e ele não morreu, agora o Estado está processando ele. Olha, nem o galho ajuda a gente, né? Se você pôr fogo na sua casa, você vai preso. Se você pôr fogo no seu carro, você vai preso. Se você rasgar uma nota de dinheiro na frente da Polícia Federal, você vai preso. O dinheiro é meu, é nada. Rasga para você ver na frente da Polícia Federal se você não vai preso. Percebe que nós não somos de nós mesmos? Deus está aqui nessa noite e está puxando a orelha de alguém, para que coisas novas venham acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Comece a gritar pelo Senhor, em vez de gritar com as pessoas. Comece a caminhar até o Senhor se você não quer gritar. E se você não pode em algum momento da sua vida, clame ao Senhor que Ele vai até você, mas não desista. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor.